Olá pessoal, sou o professor Alexandre Magno e hoje nós iremos falar sobre cinemática. Bem pessoal, vamos falar agora da cinemática. Nós podemos classificar a cinemática, primeiro, o que é cinemática? É a parte da mecânica que estuda os movimentos sem considerar suas causas, ok? Nós podemos falar em duas situações distintas. A cinemática escalar, quando a grandeza física envolvida é uma grandeza física escalar. Ou seja, só precisa de um número associado a uma unidade de medida. E a grandeza e a cinemática vetorial, cuja determinação para determinar a grandeza física vetorial, é necessário conhecer o módulo e a sua orientação. O vetor tem que ter um tamanho e tem que ter uma orientação. Essa orientação ela é conhecida como direção e sentido, ok? É importante saber também que no estudo da cinemática, quando estudamos cinemática, nós temos que falar dos movimentos. O movimento retilíneo, o movimento retilíneo uniforme, retilíneo uniformemente variado. Por que eu falo movimento retilíneo? Porque um movimento que é retilíneo apresenta a trajetória retilínea, uma linha reta. Mas nem todo movimento necessariamente tem que ser uniforme ou uniformemente variado. Basta que ele seja reto. Isso aí pode ser caracterizado por meio da cinemática escalar. Por sua vez, um exemplo clássico de cinemática vetorial é aquilo que acontece com o movimento circular, onde a trajetória é uma circunferência, com o movimento balístico, onde a trajetória é um arco de parábola, ok? Então aí a necessidade de se usar cinemática vetorial. Bom, nós temos aqui um exemplo de nós temos uma situação onde um móvel se desloca com movimento retilíneo uniformemente variado, ou até mesmo um movimento retilíneo qualquer. Vamos observar. Esse é um exercício do módulo 3 da página 95 e é a questão 2. Olha só, como medida de segurança, várias transportadoras estão usando sistemas de comunicação via satélite para rastrear o movimento de seus caminhões. Considere um sistema que transmite a cada instante a velocidade do caminhão para uma estação de monitoramento. A figura abaixo, ou seja, no outro slide, mostra o gráfico da velocidade em função do tempo, em unidades arbitrárias. Por que unidade arbitrária? Ele não está interessado em saber se é quilômetro, se é metro, se é em hora, ele só quer que você analise o gráfico, ok? Para um caminhão que se desloca entre duas cidades. Consideremos que AB, BC, CD, DE e EF são intervalos de tempo entre os instantes respectivos assinalados no gráfico. Vamos observar agora, ele diz assim, ó, com base no gráfico, analise as seguintes afirmativas. Olha só, vamos parar agora para observar o que tem nesse gráfico aqui. Ele fala unidade de tempo, ele só diz que é tempo, ele só fala que é velocidade. Ele não dá unidade para nenhum dos dois, ok? Então, se isso aqui é uma velocidade e do ponto inicial até o ponto A, você percebe que a velocidade aumenta, o fato da velocidade aumentar, eu não vou analisar por enquanto as opções, eu vou analisar o gráfico. Então, pelo fato da velocidade aumentar, aumenta de forma linear. Isso caracteriza a presença de aceleração. Ok? Nós podemos dizer que existe aceleração, então o objeto está acelerando. Nesse trecho, isso de 0 até A, de A até B, o caminhão apresenta velocidade constante, ou seja, não há necessidade de aceleração. De B para C, a velocidade do caminhão ela vai diminuir um pouco. Ela diminui, depois dá uma estabilizada, mas de qualquer forma ela vai diminuir um pouquinho, embora o tempo tenha aumentado, ok? O que é que vai acontecer depois? O caminhão de C para D, o caminhão volta a aumentar a sua velocidade, de D para E ele aumenta, depois diminui, de E para F ele diminui. De F em diante dá a impressão que ele vai diminuindo até parar. Algo parecido com isso. Vamos às opções agora. Primeira opção.
Em AB, o caminhão tem aceleração positiva. Em AB, pessoal, em AB, o caminhão apresenta velocidade constante. Por quê? Porque o gráfico aqui é paralelo ao eixo do tempo. Nem aumenta nem diminui. É a mesma velocidade. Então, ó, ele fala que o caminhão apresenta aceleração positiva. É falso. O caminhão não apresenta aceleração. A velocidade é constante. Segunda opção, o caminhão atinge a menor velocidade em BC. Se você observar, a menor velocidade não necessariamente é em BC. A menor velocidade ele registra em EF. BC a velocidade é baixa, mas é menor em EF. Próximo item, o caminhão atinge a maior velocidade no intervalo DE. Então, de D para E, perceba que não existe velocidade maior do que a registrada aqui. Sendo assim, o caminhão realmente apresenta velocidade maior em DE. O item 3 é verdadeiro. Próximo item, o caminhão percorre uma distância maior no intervalo DE que no intervalo EF. Preste muita atenção. De D para E, o tempo é maior e a velocidade é maior. Então, ele percorre por mais tempo uma distância com velocidade maior. Então, obviamente, EF, que é um tempo reduzido e uma velocidade menor, ele vai percorrer uma distância menor. Correto? Sendo assim, o item 4 realmente é verdadeiro. Item 5. O caminhão sofre uma desaceleração no intervalo CD. No intervalo CD, o caminhão sofre uma aceleração. Ok, pessoal? Isso aí já é o suficiente para descaracterizar a questão como sendo verdadeira. Portanto, os itens verdadeiros são apenas o item 3 e o item 4. Tá ok? São os itens 3 e 4. Letra C. Bom, pessoal, se você gostou dessa aula e das outras, não deixe de acessar o nosso site. Você vai encontrar muito mais informação, muito mais coisa legal, muito mais curiosidades. E não perca a nossa próxima aula, que é sobre eletricidade.